Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E será que tá chovendo? Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento. Exatamente, amigão. Hoje estamos aqui com dois convidados. Esses caras entendem tudo que é de clima, tempo, meteorologia, agrometeorologia, e eles vão pôr os pingos nos is aqui com a gente, né? Porque eu já sei que deve ter errado alguma coisa aqui no meio, né? Mas tudo bem. Por favor, gente, se apresentem e aí a gente vai seguir a regra do mais velho. Então, por favor. Já me entregou a idade, já, né? Então tá, meu nome é Marcos José Vice, sou meteorologista, né? Tenho mestrado, graduação na USP, né, no século passado, literalmente, né? E mestrado no INPE. Né? Então, e trabalho já há 30 anos, mais de 30 anos na área, com foco em previsão de tempo, alerta de tempestades, radares meteorológicos, descargas atmosféricas, né? Esse é o meu principal trabalho de atuação e agora começando a entrar na área do agro. Legal, bacana. Opa, tudo bem, pessoal? Bernardo Lipski, engenheiro agrônomo, né? Dentro do CIMEPAR, então o primeiro engenheiro agrônomo do CIMEPAR. Isso é bem importante. Éramos poucos, agora somos muitos, né? Sou em um. E nessa linha, né, me formei na Universidade Federal do Paraná, lá em 2010, depois fiz mestrado, né? Mestrado em Ciências do Solo. E trabalhei muitos anos aí na questão aí da parte do meio ambiente, avaliando desastres naturais, né? Já trabalhei no desastre do Rio Doce, foram mais de 5 anos, né? Fazendo avaliação de desastres ambientais nessa linha, né? E agora estou muito feliz de estar agora dentro do CIMEPAR, atuando aí junto com o Marco na questão aí agroclimática. Bacana, pessoal. Acho que a primeira questão, que é até uma discussão que a gente teve recente. Pô, o CIMEPAR é um órgão governamental? O que é o CIMEPAR, né? Porque para nós, vocês estão tão intimamente relacionados à política pública, né, do governo do estado, que para nós é um órgão público. Aí eu conversando com o Bernardo, ele não somos um órgão público. Né? Eu até pouco tempo achava que era estatal também. Então, se vocês puderem, né, explicar o que é o CIMEPAR e qual que é o objetivo da existência do CIMEPAR, acho que é bacana para o pessoal já começar a entender melhor. Quando alguém vem com essa pergunta bem simples, e ela é simples, né? Que é o CIMEPAR, né? Eu costumo falar, a gente precisa de uma palestra com 3 advogados, 2 horas, que explica certinho o que é o CIMEPAR. Mas, em linhas gerais, o CIMEPAR é uma empresa privada, sem fins lucrativos, criada por lei pelo governo do estado, né? E que é para atender determinadas demandas que o governo tem na área na época, né? Na época da lei, a meteorologia, hidrologia e meio ambiente, tá? Bom, mas como que isso funciona, né? O nome oficial do CIMEPAR é Serviço Social Autônomo CIMEPAR, tá? E o CIMEPAR é Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Então, nós temos um vínculo realmente com o governo do estado, por ter sido criado pelo próprio estado por lei, né? E o vínculo que a gente tem é um vínculo por colaboração com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, o vínculo direto do governo, né, com o CIMEPAR é esse. Então, e qual que é o papel básico do governo no CIMEPAR? Então, ele criou o CIMEPAR, deu as condições iniciais para o CIMEPAR se desenvolver, isso lá em meados dos anos 90, né?
E naquela época, o CIMEPAR era um laboratório da Copel, né? Era um convênio tripartite entre IAPAR, Copel e Universidade Federal do Paraná, isso em meados dos anos 90. Então, era um laboratório da Copel, os funcionários eram da Copel. Né? E no final, na época do 2000, mais ou menos, a Copel foi naquela época preparada para privatização, que não ocorreu. Ocorreu depois, 22 anos depois. Mas naquele momento, tudo que não era negócio da empresa, fala assim, temos que tirar, né, para preparar a empresa, deixar ela enxuta. Claro. E o CIMEPAR saiu, o Lactec saíram alguns laboratórios na época que eram auxiliares da Copel, mas não desempenhavam o papel principal, né, o core business da empresa. E aí o CIMEPAR saiu desse jeito, como um serviço social autônomo. Então, na nossa característica e a nossa função é trabalhar, manter toda essa infraestrutura que o Estado proveu, né, para o CIMEPAR. Então, radares meteorológicos, estações meteorológicas, sistema de detecção de raios, o prédio, né, que foi construído para isso. Só que da onde vem a sustentabilidade? É essa que é a diferença. A sustentabilidade, aí sim, não necessariamente vem do governo, porque ele falou, não, isso você que tem que cuidar. Então, a gente vai no mercado. Então, a gente tem que trabalhar as informações, previsões, produtos, consultorias, relatórios, tudo isso no mercado. Então, a gente tem, vamos dizer, grandes usuários, como a própria Copel. Antes ela era um laboratório Copel, hoje ela é um cliente meu. Então, nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, temos a Sanepar, temos diversas empresas e todo esse rol de trabalho que nós fazemos fazem a sustentabilidade. E isso é único no Brasil, isso que é o mais importante, né? Então, toda a estrutura de meteorologia estadual que existe nos outros estados, ela é naturalmente estatal. É uma fundação, é uma empresa pública, é o que quer que seja, mas sempre vinculado e a subsistência, a sustentabilidade é feita com recursos do Estado. O Paraná optou por esse outro caminho, e isso é muito bom, porque ele faz o grande investimento, então compras de radares. Nós estamos fazendo compra de radares agora. O governo do estado está comprando, via o Instituto Água e Terra. Mas quem vai fazer funcionar e deixar isso sustentável é o CIMEPAR buscando, né, a sustentabilidade no mercado. Então, essa solução é única, não existe, mas a parceria entre o CIMEPAR e o governo do estado é forte, né, cada vez mais forte. E isso é uma orientação que está sendo feita para nós agora. E a entrada no agro é uma dessas necessidades também. Com certeza. O agro, com certeza, é um dos maiores potenciais clientes, né? Porque a gente depende extremamente do clima, né? Exato. A gente brinca com os produtores, que o produtor rural ele tem uma fábrica a céu aberto, né? Porque ele pode plantar a melhor semente, colocar o melhor adubo, os melhores insumos, e se São Pedro não ajudar, não tem o que fazer. Né? Com raras exceções alguém que tem uma irrigação, né? E que não é tão comum assim no estado do Paraná, grandes culturas com irrigação, né? Como outros estados centro-oeste, que aí já tem mais difundido, né? Até porque o Paraná tem um regime hídrico até que razoável, né? Perto assim de outros estados que são que não nos ouça o pessoal do norte do estado, tá? Exatamente. O pessoal tá preocupado lá, né? E tá Exatamente. ruim mesmo. E aí eu acho que a gente já poderia entrar no assunto, né? Como que a gente começa, então, a estruturar essa questão de informação para o produtor rural? O que vocês buscam, né? Então, assim, vamos falar assim, se fosse um serviço, como vocês fornecem um serviço, né? O que vocês estão estruturando para oferecer uma solução a uma dor, né? Meu produtor tem uma dor. Qual que é a dor dele? Ele precisa saber se vai chover, se não vai, se vai esfriar, se vai esquentar, o que vai acontecer. E vocês têm a informação para solucionar essa dor. Então, qual é a estrutura necessária que o CIMEPAR tem que ter para tentar prever clima? Não sei se é bem essa a palavra, prever, né? Porque quem prevê é mãe de Ná, né? Ou Deus, né? Ou Deus. Não sei se vocês têm uma mãe de Ná lá também guardada lá dentro, né? A hora que aperta, opa, vem cá. Na A verdade, gente tem uma bola de cristal, Que bom. que é um instrumento de medir radiação. É a única bola de cristal que tem. a gente tem lá dentro do laboratório, né? Inclusive tem o São Pedro, né? São Pedro trabalha junto com a gente. É verdade. Não, agora eu me senti Então, muito mais seguro. Não, tem o São Pedro trabalhando junto com a Só gente. nós temos. Não, que bom. E o Pedro, né? Que eu brinco com ele.
O Pedro, ele faz toda a parte da calibração dos nossos pluviômetros, né? Então, dentro do CIMEPAR tem uma rede muito interessante, né? Então, temos uma rede de estações hidrometeorológicas, né? Então, medimos nível, medimos vazão, medimos chuva, estação meteorológica, enfim, uma infinidade. Só que essa rede do CIMEPAR é uma rede, como é que a gente diz? Uma qualidade internacional, né? Então, para a gente poder utilizar um dado aqui e lá nos Estados Unidos, tem que seguir o mesmo padrão. Que aí entra o famoso qual é a classe, né, da qualidade da informação, né, Marco? Sim. E aqui, vamos dizer, na FAPA, a gente tem uma estação aqui, né? Que vocês veem que é diferente daquelas que vocês usam. Sim. A gente chama essa de categoria 1. Né? Isso. Então, a Organização Meteorológica Mundial categoriza as estações. Então, essa é a de referência. É onde eu tenho, né, os principais equipamentos de referência, onde eu posso, fazendo a operação e manutenção adequada, confiar bastante nesses dados. Legal. As outras que não são, elas podem ser referenciadas a essa. Né? Então você faz estudos, faz estatísticas, então você tem estações próximas que não são na mesma categoria, mas elas precisam conversar, elas precisam falar a mesma língua, né? Que não necessariamente precisam fazer, porque a função de outras categorias de estação não é ser de referência, Claro. é dar uma informação para você. Mas é possível, com um longo histórico de dados de ambas as estações, fazendo estatística, com IA hoje, né? Tá aí na mão, você fazer isso. Então, você ter as suas estações, que não são de referência, mas ter uma próxima que e falar, bom, aquela estação está falando 31 para mim, aquela lá está falando 29. Tirando as diferenças de local, tem um viés aqui, achei um viés, né? Então, essa estação sistematicamente dá 2 graus a menos. Então, provavelmente, né, isso se repete nas demais medidas. E com estudo, com isso você consegue fazer uma rede que não é de referência, conversar com uma rede de referência. E isso é muito bom, porque daí você não tem como implementar uma rede dessa num nível, né, como vocês fazem em talhão, vamos dizer. Ficaria impraticável, muito caro. Então eu preciso pegar o melhor dos dois, quer dizer, as estações de baixo custo ou de outras referências me permite espacializar melhor. A de referência me dá a ancoragem de um dado bem qualificado. E juntando as duas, você tem um bom resultado. Só pra gente entender mais ou menos quanto que custa uma estação de referência classe 1 hoje. Olha, bem chutando assim. Chutando, hoje é na casa de 100, 150 mil reais. Caramba. Isso. Só para comprar. Aí depois tem toda a operação manutenção, né? Para manter ela funcionando. Então aí tem um custo adicional que é manter ela funcionando. E esses tipos de estação, elas têm que ser acompanhadas muito de perto, porque elas que vão me dar histórico. Claro. Né? Porque outro tipo de estação, mas pifou, eu vou lá e tiro e troco. E não vai vir o mesmo sensor com a mesma categoria. Às vezes você troca até de tipo de estação. Então você, às vezes, pode perder uma sequência que você tinha com a anterior. E essa aqui, a função principal dela é ter longa vida, ter estabilidade nos dados, para que eu possa ter histórico. Então eu só posso saber o que aconteceu 30 anos atrás se ela estava instalada e estava sendo operada de maneira legal. Por isso ela é categoria 1, ela precisa ser de referência naquele local e ter o mínimo de dado incorreto, dado espúrio, que a gente chama, né? E o máximo de trabalho para que ela funcione de uma maneira adequada. Quantas delas nós temos ao longo do estado? É possível ter esse número? Quantas estações de referência nós temos? Nas meteorológicas, o CIMEPAR começou em meados dos anos 90 com 93, 97, com né? meteorológica 30 e poucas, né? 35, vamos em todo o dizer estado, assim, né, Marco? em todo o estado. E durante os anos que se passaram, essa rede foi sendo aumentada gradativamente, da meteorológica, né? E hoje a gente está na casa de 50, 51 estações. Recentemente a gente fez uma instalação que, no fundo, eu que sugeri, eu achei que não ia acontecer, mas aconteceu. No Pico Marumbi, né? Marumbi. Então é a estação mais alta do estado do Paraná hoje. Né? E é uma estação dessa categoria aqui. Porque é importante a gente saber o que acontece lá também. Olha só, né? que interessante. Vamos dizer, a operação manutenção dela é super complicada, mas está lá. O pessoal está te agradecendo bastante por ter instalado ela lá no Pico, ou não? Quem faz a manutenção deve estar contente, né? Foi, os caras ficaram bravos. Falaram, como é que nós vamos subir com o negócio nas costas agora aqui, né? O pessoal agora virou tudo alpinista, rapaz. Rapel, né? Pra fazer Mas é importantíssimo ter esses dados, né? E a gente tem outras redes que são complementares, como ele falou, hidrometeorológica. Eu tenho as hidrológicas, principalmente que medem nível de rio e precipitação.
Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento também, porque daí é o pessoal que quer saber de geração de energia, reservação de água, né, abastecimento. Então, aí é uma rede complementar, né, com outra função mais específica, mas a chuva é a mesma. Então, ela me aumenta a cobertura de medição de chuva. E as estações puramente pluviométricas, é onde só tem o ponto de medida de chuva. Então, aí sim, juntando tudo, a gente tem coisas da ordem de 150, 200 pontos de medida no estado. E a gente também tem outros parceiros, né? Então, não é só estações do CIMEPAR, né? Então, por exemplo, entre estações da Sanepar, entre estações do pessoal da Copel, né? Então, tudo isso acaba integrando nessa mesma rede com essa mesma qualidade. Essas né? são as parcerias estaduais. A gente tem as nacionais, com o E- Instituto Nacional de Meteorologia, com o CEMADEM, né, com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, que tem redes próprias. Então a gente faz intercâmbio de dados, isso adensa mais a nossa estação sem eu ter que comprar, né, mais estações, aproveitando de outros que têm redes de categorias similares. Para terminar essa questão assim, de números, é uma curiosidade que me surgiu. E veja, eu trabalho com fitotequiria, então alguns dados para mim eles são mandatórios, mas são pouquíssimas variáveis. Temperatura máxima, mínima, média, precipitação, radiação, e aí eu já começo a ficar meio que nisso. Mas essas estações, elas oferecem muitas outras variáveis. Quantas variáveis elas conseguem trazer para a gente? Na verdade, quando você fala em variáveis, você tem que falar qual que é a finalidade da tua estação. Tá? Legal. Quando a gente fala em estação meteorológica, a gente fala num conceito básico ali de você ter temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica, Velocidade do vento. velocidade e direção do vento, radiação. Uhum. Acho que eu não esqueci a pressão, né? Pressão. Falta. Pressão. Então tá, pressão. esse é o básico. Então toda estação meteorológica basicamente tem esse valor, esses dados, aliás. Agora, quando você fala uma estação agrometeorológica, muda de figura. Porque tem outros parâmetros que devem ser medidos que uma estação dessa categoria não mede. Então, vamos dizer, temperatura do solo, que é um parâmetro estritamente agrometeorológico. Evapotranspiração, talvez? Evapotranspiração. Umidade foliar, coisa do tipo, né? Molhamento foliar. Então você começa a ter Ponto de orvalho, alguma coisa assim? especializações nas estações. Estação, por exemplo, de aeroporto, estação meteorológica de aeroporto. Tem todas essas variáveis, mas ela tem que medir também a altura do teto, Ah, a claro. altura da base da nuvem. Isso é muito importante para o aeroporto, né? Para saber a operacionalidade deles. Então, dependendo da aplicação, vamos dizer, uma estação meteorológica aplicada à marinha, ela tem que medir, muitas vezes, a temperatura da água do mar também. Então, se associam outros sensores conforme a especialização que você dá. Então, a básica é aquilo que eu falei, mas conforme a necessidade, você tem que adotar outros sensores para complementar aquelas informações. Que eu ia comentar com vocês, né? A pergunta do Vitor, né? O CIMEPAR tem atuado na questão do agro nos últimos aí 1 ano, 2 anos, né? Então agora a gente tem uma nova diretriz, né? Uma diretriz vinda até mesmo do governo do estado, de a gente poder atuar mais nessa vertente do agro, né? Então imagine agora, né? As estações do CIMEPAR estão completando quase 30 anos. Então já estamos chegando aí numa normal climatológica. Imagine a quantidade de informação que nós podemos disponibilizar isso aos agricultores, né? Então a gente vê que dentro do CIMEPAR tem uma base fantástica e essa base logo, em breve, né, vai ser aberta gerando produtos, né? Gerando produtos, a gente vai conseguir ver aí questões, né, até mesmo de geadas, né, ocorrências das geadas, porque a gente consegue hoje, a gente já tem um modelo de previsão que consegue prever geada, né? A gente sabe que o fenômeno de geada é muito mais complexo, né, na sua quando acontece, mas a gente já consegue hoje prever geada aí com um horizonte de 10 dias, né? Então a gente já tem uma Olha só. sensibilidade Sim. para ajudar Isso é o muito bom. agricultor, né? Isso a gente vê que é muito importante. Agora imagine, por exemplo, a gente comentou a questão da chuva, né? A chuva, a gente tem hoje um sistema, né, que chama chuva espacializada, que a gente mostrou hoje para vocês ali. A chuva espacializada é essa combinação, né, do radar meteorológico, da rede de radares, essas estações, né, os meteorológicas, com as imagens de satélite meteorológico. Então a gente consegue combinar essas informações e entregar, no final, uma chuva que a gente fala maior de grandeza até nível de talhão. A gente está falando de 1 por 1 quilômetro. Caramba. Então isso é muito importante porque pode surgir, né, novas possibilidades aí para o agro. Imagine agora se a gente roda isso para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos e 30 anos. Deixa eu dar uma complementada, isso é bem importante, esse tipo de produto que a gente já desenvolveu e é aplicado, por exemplo, na área da previsão hidrológica.
tá? Então, por exemplo, a Copel, ela quer saber quanto de vazão o rio vai ter em função de uma chuva na bacia. Então, para saber quanto chove na bacia, eu teria que, a princípio, botar pluviômetros em todos os pontos da bacia. E muitas vezes você tem um só e às vezes nem tem. Então, como é que eu sei quanto choveu naquela bacia? E como foi a distribuição espacial dessa chuva, né? Então, essa técnica que a gente usa utiliza os pluviômetros como uma verdade no solo. Porque o pluviômetro é, como a gente fala brincando, é a chuva no caneco. Né? Choveu no caneco, mediu. Não choveu no caneco, não mediu. Então, mesmo que você tenha uma rede muito densa de estações meteorológicas num determinado local, tem muitos vazios. Você tem mais vazio do que dado, na verdade. Agora, como é que eu preencho esses vazios hoje? Num primeiro momento, você fala assim, bom, eu tenho minha rede e vou fazer uma interpolação desses dados. Que é a primeira coisa que vem, né, de primeira, né? Como é que eu vou distribuir espacialmente os dados se eu tenho alguns pontos só? Eu faço uma interpolação. Mas a natureza da chuva não permite com que essa interpolação seja um dado, assim, não confiável, mas que mostre a realidade como a chuva se comporta. Então, eu preciso preencher esses vazios entre esses pontos da estação. Aí que entra o radar meteorológico e o satélite meteorológico. Porque ele enxerga a chuva, não a chuva que caiu no chão, mas a chuva que está no ar, vamos dizer, suspensa dentro da nuvem, prestes a cair. Então, você tem pluviômetros no chão. Eu tenho, onde eu não tenho pluviômetro, eu estou vendo como aquela chuva está se comportando dentro da nuvem. Então, eu ancoro a minha técnica, na verdade, no solo. E onde não tem, eu vou pegar aí medidas, de fato, então, do radar, do satélite, para falar, ó, onde eu não tenho pluviômetro, está chovendo assim. Ah, mas onde tem o pluviômetro e a característica da chuva eu conheço, aí eu falo, bom, então se aqui é assim, assado, e assim por diante. E aí você consegue, de fato, uma chuva nesse nível que ele falou, 1 por 1 quilômetro, espacializada, não só, a interpolação vai ser para deixar o gráfico bonito, mas não para criar efetivamente a distribuição efetiva da chuva. Cara, eu esqueci de falar que a gente tá no dia de campo de verão, né? E o pessoal veio aqui para dar uma palestra, e vocês falaram para produtores sobre principalmente as alterações que estão tendo, né? Inclusive, se nós tá no dia de campo de verão, nós temos um parceiro, né? Claro, a FMC tá conosco, né? Exatamente, esqueci de falar. É o primeiro patrocínio que a gente tá tendo, o primeiro apoio, né, que a gente tá tendo é a FMC, que tá nos ajudando. Então, agradecer aí a FMC. Eu gostei muito do que vocês estavam falando, do seguinte, eu tenho que ter um equipamento extremamente bem calibrado, um equipamento de confiança, para gerar dados de confiança. Exato. E eu tenho, né, a gente faz modelos estatísticos, modelos de previsão, e eu só consigo fazer um bom modelo se eu tenho bons dados, né? Exatamente. Ou seja, eu tenho que olhar para o passado para ver o futuro, né? Então é basicamente isso que vocês têm lá no desenvolvimento de modelo de vocês, né? Porém, a gente tem visto o futuro um pouco instável, né? E foi o que vocês trouxeram na palestra de vocês. Aí já não sei se é clima, o que é que está mudando, né? Se pudesse falar um pouquinho disso, como que nosso produtor tem que tentar se prevenir, né? Eu sei que aqui a gente já fala para vários produtores de fora da agrária também, né? O que ele vai enfrentar, né? E eu sei que é uma missãozinha difícil tô acuando vocês aqui, mas é o trabalho de vocês também, né? Então o que ele vai enfrentar aí num futuro próximo aí, né? Um pouquinho do que eu vou tentar resumir um pouquinho do que eu falei num pedaço ali, que é aquele futuro mais longo, né, de mais longo prazo, que é onde você vai ver efetivamente a mudança de padrões climáticos que a gente conhece hoje, que a gente já está vendo essa mudança acontecer. Então, sei lá, daqui 50, 60, 90 anos, vão ter muitas coisas diferentes do que a gente está fazendo aqui hoje, né, do que a gente conhece como chuva forte, vento forte, tudo. Não quer dizer que o mundo vai acabar, mas que o padrão vai ser outro. Então, o agricultor, ele vai ter que se adaptar e tem que ser resiliente. Isso aí é as palavras bonitas, mas é a verdade. Isso a gente sabe que eles fazem, porque todo momento vocês estão buscando, né, esses modos de serem, né, adaptáveis e resilientes. Então, quando a gente traz a informação, né, como a gente conversou lá na palestra, a gente hoje em dia não é buscar culpados ou falar assim, não, é você e você tem que fazer isso, tudo. Não.
todo mundo tem que fazer tudo, né, junto. Então, seja o agricultor, seja o industrial, sejam os governos, sejam eu como sociedade, cidadão, né? todo mundo tem que fazer um pouquinho uma parte. Porque mesmo eu fazendo minha parte e o outro não fizer, eu falei, eu fiz minha parte. Vai Não, sofrer, não, né? eu Vai não vou sofrer ser junto. afetado. Não, eu vou ser afetado. Não tem Independente, jeito. né? É independente. Então, a visão que você tem que ter hoje do enfrentamento às mudanças que a gente observa no clima, ela tem que ser um esforço global, né? Então, cada um fazendo sua parte, dentro das suas capacidades. Lógico que você não vai chegar e falar assim, grosseiramente falando, para de plantar esse negócio, faz outra coisa. Não é assim. Porque a população cresce, demanda alimentos, não é assim. Mas a gente tem que ter a consciência, tem que ter o jeito, né, de chegar nos diversos atores, né, que fazem parte da sociedade e falar, todo mundo tem que colaborar, né? Agora, isso vai mudar daqui esse ano para o ano que vem? Não é bem assim, mas são as próximas gerações, né? O que a gente está observando hoje, em função de algumas coisas que já são realmente sinais dessas mudanças, é falar assim, já mudou, na verdade. Não é que vai mudar, já mudou. Então não tem que procurar culpado agora. Mas já que mudou, como que eu posso trabalhar isso de uma maneira melhor, né? E é isso que a ciência tenta trazer, né? Como eu falei ali na palestra, assim, o IPCC não é o grande vilão ou um grande, como é que fala, alarmista climático. Ele está mostrando o que está acontecendo. É assim que tá funcionando. E está dando as dicas. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Vocês têm diversas atuações a serem feitas. E aí depende de governos, né? No última instância, porque tem que ser uma atuação coordenada. Então depende de governos, depende de vários atores. Mas nós precisamos fazer juntos, né? Isso, então exato. não é isolando, não é culpando, Sim. mas é uma ação integrada, com todo mundo fazendo, para que não piore, né? Então, como eu também mostrei na palestra, a gente já atingiu patamares, em tese, que a gente estava esperando atingir em 2030, 2040. Então, nós já estamos antecipando certas coisas. E vocês estão vendo isso acontecer, né? E os dados mostram isso. Então, é esse ponto de vista, basicamente quase que geracional, né? Assim, vamos dizer, eu estou aqui, estou lá nos 70 anos, já estou no fim da minha atuação. Eu posso fazer alguma coisa, mas não muito. Mas quem está, vamos dizer, na maturidade, né, vamos dizer, nos 40, 50 anos, ou quem está entrando agora, que vai enfrentar um cenário muito mais desafiador, é o que vai ter que atuar mais. Eu até ia comentar, né? A gente viu ali pelos dados, né? A estação de Guarapuava, a gente já está vendo uma anomalia ali, se você pegar o início, né, de 76 até agora, 2025, né? Essas temperaturas máximas já aumentou 1,5 graus. Então, aquilo que a gente via nos outros, né, os slides anteriores, muito antigamente, a gente falava, mas será que realmente está acontecendo mudança climática? Não, ela já está ocorrendo, né? Os dados já estão mostrando isso. Então, esses eventos também, né, o evento de temperatura a gente já está vendo que vai aumentar, né? Então, a gente vai ter que se preparar em relação a culturas que sejam mais tolerantes a temperaturas mais altas, né? Vai causar mais estresse, vai causar uma perda de evapotranspiração mais alta. Então, isso vai necessitar de ações, né? Ações junto com o agricultor para ele pensar, né? O que eu devo fazer para eu melhorar o meu futuro? E o futuro não é o dele, né? Não, é dos filhos, né? claro. Da próxima geração. E que bom que nós trouxemos esse ponto, porque eu começo a me questionar, assim, a questão de recortes que a gente está olhando no tempo. Porque se a gente pegar na história da humanidade ou a idade do planeta, pegar hoje, por exemplo, eu posso concluir que Guarapuava é uma cidade extremamente quente, um município extremamente quente. Se eu concluísse pelo recorte da manhã, eu chegaria que é muito frio. Então, assim, se nós pegamos de 76 até agora, nós estamos falando 50 anos, mais ou menos. Quase 60 anos, né? Quase. Então, nós ali, né? estamos vendo a tendência que o recorte é que parece que as temperaturas máximas estão mais altas. Isso. O questionamento é, essa é a tendência ou nós estamos olhando um recorte? Será que lá em 40 e poucos nós tivemos uma temperatura alta nesse porte? Aí eu linko com as estações meteorológicas que eu falei antes, eu preciso ter esse histórico. Então, se eu instalo uma estação meteorológica hoje, daqui 10 anos ela se perde, acabou a série temporal. Precisa e você não medir. sabe o que aconteceu antes e não vai saber o que vai acontecer depois. Então, essas séries muito longas são imprescindíveis, são muito importantes, porque quando você vai falar que está acontecendo ou não alguma coisa,
fala assim, a gente fez um recorte, como ele falou, 50, 60 anos. anos. Que É aquilo que eu tô vendo. Que é meio século, já é bem Já significativo. é. Mas eu não vi para trás. Isso. Agora, eu tenho ancoragens em outros estudos, né? Falo assim, não, estou observando isso em outros locais. Então, aqui aconteceu assim? Falo assim, não, nos últimos 60 anos, sim, aconteceu. Então, está registrado. Agora, que foi para trás, não mediu. Fala assim, a meteorologia é muito cruel. Não mediu, você não sabe. Perdeu, né? Você tem estudos, cenários, né? Mas medir, de fato, é muito importante. Então, novamente, você ter uma rede meteorológica, né? O hidrometeorológico, uma rede climática, de longo prazo, sustentável, né? Que você tenha os dados confiáveis, é muito importante para isso. É olhar para trás com os cenários para frente. Fala, bom, eu estou aqui agora, o cenário pode ser assim, assim ou assim, né? Diversas maneiras eu posso evoluir a partir desse ponto. Qual será o que vai acontecer? Não sei, mas eu tenho que trabalhar de forma que eu fale assim, não, eu preciso chegar naquele outro ponto aqui, 40, 50 anos, em condições de, né, de pelo menos fazer o que eu estou fazendo hoje. E eu acho que um outro ponto também, né, Marco? A gente viu ali pela série, olhando essa mesma série de dados, né, da estação de Guarapuava, a gente viu ali que quando a gente calcula, né, os dias mais secos, né, no sentido, quantos dias ocorreram que foram acima de 21 dias, né, usando aquele limiar de menos que 1 milímetro não considero como chuva, né? Ou seja, acima de 21 dias sem chuva. Sem chuva. 21 dias sem chuva, sem interrupções. Aham. A gente olhando a série como um todo, você olha assim, você não vê muitos sinais claros em relação a essa tendência. Mas, quando a gente analisa e separa a série em duas metades, né? Como que foi de 76 até 2000 e de 2000 a 2025, a gente consegue já ver um sinal de tendência significativa, mostrando que nos últimos anos, nessa metade, né, desses 25 anos aí, diminuiu esse espaçamento de como ocorria essas chuvas, esse período seco, né? Ou seja, se antes ocorria uma seca de 21 dias, né, acima de 21 dias, em 2 anos, agora ela virou 1 ano e 7. Então ela diminuiu, né, sua janela. Então, o que está mostrando para nós? Está aumentando a frequência que esses eventos ocorrem. E é isso que a gente precisa estar preparado para o agro, né? Para a nossa produtor produção. Precisa usar técnicas, então, de conservação de água no solo, porque uma hora ou outra ele vai ter restrição hídrica. Com certeza. E temperaturas mais altas que aumenta a evaporação do solo também. Então E ele aí, tem que... Eu falei muito de percepção. Eu sou de São Paulo, na verdade. Moro muitos anos no Paraná, né? Mas o meu sogro é do interior de São Paulo, da região de Jaú, ali, Bariri, né? E ele não era efetivamente um agricultor, mas ele vivia no campo ali, a cidade era muito pequena. Então ele falava, ele gostava muito de pescar, ia muito no rio, e falava assim, nossa, ele viveu, né, sei lá, da década de 30 até agora, morreu 2 anos atrás. Então ele pegou essa época, então ele falava assim, tá secando tudo, né? Lá em São Paulo é outra cultura, é outra abordagem, tudo, mas ele falou, ó, era cheio de nascente de rio aqui, O rio não sei tá o quê, baixando olho o d'água, nível. tudo, secou. Aí o nível do rio Tietê também baixou, né? Então, as coisas acontecem, né? E, né, então você tem que fazer alguma coisa. Então, o que fazer, né? No caso, principalmente de nascente, né? Preservar elas ao máximo possível, porque é elas que vão contribuir justamente para a segurança hídrica, né? Que a gente fala, né? Então, se sair passando por cima de nascente, tudo, dá problema, né? Mas isso são coisas que, vamos dizer, sei lá, 60 anos atrás, o pessoal não dava muita bola. Só que agora tá faltando água. Eu falo, não, agora eu tenho que preservar a nascente, ficar com cuidado, né? Mas eu falo assim, aí é uma percepção, não é uma medida. Falar, baixou 2 ou 3 metros rio, não sei. Mas é o que ele olhava e contava muito disso, né? Essas questões de percepção, você faz a próxima pergunta, Vitor. Eu gostaria até de pegar essa mesma carona. Meus pais, enfim, meus sogros são da região aqui, né? Então a percepção fica... E é claro, é percepção, então não é mensurar, mas a percepção é... Guarapuava já foi muito mais frio antigamente. As geadas eram muito mais frequentes e mais fortes. A Guarapuava já foi a terra da maçã em algum momento do passado. Então, é percepção, mas essas percepções estão acontecendo. Pode ser um indicativo de que, se nós formos mensurarmos, como vocês têm mensurado, as mudanças estão acontecendo de fato. Né? Isso. Então, eu falei assim, lógico que a gente parte de percepções, mas eu não posso falar com a percepção que está piorando ou melhorando. Isso, claro. Efetivamente. Aí eu tenho que me ancorar em estudos e pesquisas e dados. E fatos, Tem né? que medir, Então, né? nesse ponto tem que medir.
Mas, lógico que a percepção, as pessoas que vivem, né, e conhecem e veem a mudança ambiental, entendem disso. Fala assim, tá mudando, como você falou, né? Guarapuava é frio, né? Mas já não é tão frio, né? De repente, como anos atrás. E isso está em linha com os gráficos que a gente mostrou, né? Ali, a gente vê claramente isso acontecendo. Eu ia fazer um gancho nessa linha, né? A gente vê ali que a gente sabe que as temperaturas máximas vão aumentar. E ao mesmo tempo, né, as temperaturas mínimas vão diminuir, né, com o passar do tempo, que é o que os estudos estão dizendo. E os resultados que a gente tem demonstrado estão seguindo a mesma tendência dos resultados globais. Então a gente tem que estar preparado para esse cenário. E a preparação, Vitor, eu vou bem na sua linha, né? A gente tem que melhorar a questão da qualidade do solo. Tem que ter mais rotação de cultura, a gente tem que melhorar, digamos assim, a capacidade com que a raiz penetre no solo e tenha aquele solo com a sua máxima capacidade de armazenamento, né? Que a gente está falando da caixa d'água, né? A gente tem que manter o solo com essa maior caixa d'água possível para que a gente tenha disponibilidade de água justamente quando faltar. É isso aí. E a gente vai sentir isso, né, quando faltar água. E cada vez mais vai faltar essa água, né? Então por isso que a gente tem que ter essas estratégias. E eu vejo que nessa linha, assim, o Cimepar tem atuado agora nos últimos 2 anos na questão do agro, né? Entrou com o pezinho agora no agro, né? Eu sou o primeiro engenheiro agrônomo dentro da instituição, e a gente desenvolveu um projeto, né, chamado CimeAgro, que é uma plataforma de monitoramento agrícola para tomar de decisão. Então a gente está focando primeiro nas questões de cooperativas, seguradoras, olhando assim de uma forma geral o estado do Paraná. Mas pretendemos, né, chegar isso até a ponta dos agricultores, chegar para quem realmente necessita disso e depende, né, desse mercado a céu aberto, né, que é sistema produtivo que depende muito do clima. Eu acho 2 pontos aí muito, muito interessantes, né? Questão de nascentes, né? Óbvio, o agro errou no passado, né, de às vezes encobrir uma nascente, passava uma grade, e isso acredito que foi corrigido, né? Hoje em dia pode ter um escapinho ou outro, mas o IBAMA ou os órgãos responsáveis pegam ali, né? Aqui no caso nosso, a ADAPAR, que fiscaliza isso, né? Então, assim, já não tem mais. E aí, ainda, não é pra gente entrar nesse mérito aqui, mas a população sempre ataca o agro, né? São os maiores vilões, né, do clima. Mas você, Bernardo, você trouxe um dado, eu não lembro os números aqui, talvez você consiga lembrar aí, mas do impacto das mudanças climáticas na produção agrícola e no impacto de número, dinheiro, né? Sim. Então, assim, do mesmo jeito que a população, no modo geral, né? E a gente sabe que aqui a gente está extrapolando, a gente está generalizando, mas é o que a mídia mostra, né? Eles atacam o agro. O pessoal do agro só quer saber de dinheiro e que se lasque a natureza. Então vamos olhar desse lado do dinheiro. Quanto que dá para perder de dinheiro com essas mudanças climáticas? Ou seja, não é favorável para o agro, mesmo que o agro fosse esse vilão que só pensa em encher o bolso de dinheiro. E que não é. Né? Óbvio que a gente é do agro, a gente trabalha com agro, então assim, mas você lembra dos números ali, cara, de quanto que ia cair ali? Você tem esse... Então, pela informação que foi feita, né, pelo Brasil, né, que foi publicada, pelas estratégias de mudanças climáticas, estava previsto até 2050, se nada for feito, né, se a gente fizesse exatamente como foi feito em 2024 e se mantesse. E aí a gente está falando de todos os setores, né? Não está separando o agro, industrial, nada. Mas a perda no PIB é em torno de 17 trilhões de reais. Então, imagine, né? O agro representando os seus 30% dessa produtividade, tem uma capacidade absurda, né, de perdas, né? Então a gente está falando aí, fazendo uma conta quase grosseira, a gente está falando quase de 6 trilhões, por aí, aproximadamente, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, esses números foram gerados, né? Foram feitas simulações, foram utilizados os dados do clima, exatamente mostrando como estamos hoje e para nos prepararmos para o futuro. Então, a gente precisa sim, né, de fazer estratégias, né? Estratégias de conservação do solo, estratégias, questão genética, né? Adaptar as próximas culturas que virão, seja essas mudanças do regime de chuva, né? Porque a gente vai ver muito, muito brevemente, a gente está falando aí mais uma próxima geração, nos próximos talvez 30, 60 anos, né, Marco? A gente vai ver questões que as chuvas vão estar mudando a sua frequência, né? Ou seja, a gente não vai estar mais avaliando a chuva que acontece no mês, a gente está falando da chuva que acontece
no dia, na hora. E esse comportamento da chuva, que é a intensidade dela, que vai mudar. E aí a gente tem um monte de estratégia que a gente tem que pensar, né? Se é, como a gente mostrou com os resultados, né? Tivemos chuvas até 230 milímetros, isso num dia. Pense numa curva de nível, né? Em que às vezes muitos projetos são feitos aí com 100 milímetros de capacidade, né? Então a gente tem que estar preparado, né? Eu acho que a gente tem que usar essa informação, né? Essa informação para nos prepararmos para o futuro, que aí é se tornar mais adaptáveis, mais resilientes, né? E mais fortes. Exatamente. Então, o que a gente tem de, vamos falar assim, de cenário futuro são clima mais extremos, né? Diferenças entre as temperaturas, sempre um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo, né? Mais gelado. E chuvas que antes eram mais espaçadas, elas mais concentradas, né? Então, Isso, exato. a questão de chover 100 milímetros num dia é simples, né? Hoje em dia, e antigamente se via muito pouco, né? Uma questão da chuva de 100 Então milímetros. você né? contava nos dedos, você lembrava do ano. Lá em 2014 choveu. Agora já começa a ficar mais frequente, você fala, putz, aí... Desde que cheguei em Guarapuava, acho que já vi umas 4 chuvas de Isso, 100 milímetros exatamente. acontecendo aqui. Então, assim, é bem frequente, né? Mas eu queria saber, assim, ainda aqueles fenômenos... Como fala? Menos. Fenômenos. Aí, O Ronaldinho. Ronaldinho, O Ronaldinho que Ronaldinho tanto fenômeno. interfere, né? No nosso agro, né? Que é o Laninha e El Ninho. Vai sofrer alteração também isso ou não? Ainda continua... Rapaz, eu tava quase Olha. querendo perguntar já o que é o Ninho, Laninha, bem rapidão pra contextualizar, que eu tava no gancho isso aí. Vamos Mas lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Porque isso aí tá em voga, sempre o pessoal tá perguntando, esse ano vai ser Laninho ou Elinho? Mas tem a maioria das pessoas não sabe o que é, o ano que originou e tal. Se puder... Vamos lá, vamos tentar. Boa. Porque é difícil. Exato. Não, ele é simples, o conceito é até simples, mas fala assim, às vezes a gente quer trazer o impacto como uma relação direta e que não é. Não é. É isso que é. Bom, o El Niño, ele é um fenômeno oceânico, tá? Então é um fenômeno que é observado já há muitos anos, mais de 180, 200 anos, que começou a ser observado na costa do Peru, na costa do Equador, ali do Peru, que eles percebiam que em determinadas épocas do ano a temperatura da água do mar estava ou mais fria do que era normalmente esperado, ou mais quente, né? E isso tudo se dava muito próximo da época do Natal, Do Natal. né? E o pessoal lá é cristão, católico lá, e então fazia referência direta. Então, quando aparecia essa água mais quente na área daquela região do Pacífico, o pessoal chamou aquilo de o menino. Então, é o ninho, porque era próximo ao Natal, referenciado ao menino Jesus, né? E depois começou a aparecer também os fenômenos mais frios. Ele falou, bom, se o mais quente é o menino, O oposto, né? a menina é mais fria, né? Então, essa era a relação direta que eles faziam. E lá naquela região, o El Niño, quando é mais quente, e o Laninha, quando é mais frio, tem relação direta com a precipitação. Ali naquela costa ali da América do Sul. Por quê? Esquenta a água do mar, fica mais quente que o normal, evapora mais água. A água vai subir, criar nuvens, tudo, e já vai chover ali mesmo. E quando está mais frio, muito pouca evaporação, não forma muita nuvem, seca. Então, isso é muito direto lá. Então, eles começaram a perceber isso, essa relação direta na costa da América do Sul, naquela região ali. E depois, com outras medidas, e principalmente com o advento de satélites meteorológicos, quando eu comecei a enxergar as coisas com mais abrangência, eles falaram, não, mas pera lá, isso aqui acontece lá no meio do Oceano Pacífico, lá longe pra caramba, né? Então, coisa de 5 mil, 10 mil quilômetros de lá. Então, quer dizer, todo aquele aquecimento que era visto ali, o resfriamento, se propagava pelo oceano naquela direção. Então, o pessoal viu que isso é um fenômeno climático, lógico, né? Mas era um fenômeno estritamente oceânico num primeiro momento. Então, era aquecimento e esfriamento de águas naquela região. Mas aí o pessoal falou, bom, mas se esquenta e esfria, então eu estou fornecendo mais ou menos calor para a atmosfera, e isso pode mudar a circulação dos ventos naquela região. Como uma bomba, né? Só que imagina, né, uma área enorme do Oceano, né, do Oceano Pacífico, na área do Equador, onde você tem um regime de ventos que é conhecido, e você esquenta muito ali. Muda toda a circulação de ventos. Então, mudando ali a circulação de ventos naquela região, muda a circulação de ventos em praticamente todo o planeta. E aí você começa a ter a propagação, né, vamos dizer, desse aquecimento que estava no oceano, interferindo na circulação dos ventos da atmosfera. E isso gera o fenômeno
climático meteorológico, é aí no ar. Então, eu aqueço, esfrio o oceano, é o Ninho e Laninha. E quando eu mudo a circulação de ventos, basicamente em escala global, eu mudo uma relação de pressão atmosférica também em determinados locais. Então, o ar sobe aqui num determinado padrão, depois ele desce no outro padrão, isso muda a pressão. E isso é o parâmetro atmosférico, que aí o povo não conhece muito, tudo que a gente chama de oscilação sul. Isso foi medido já. Então, quando você tem o El Niño, por exemplo, você tem um padrão de oscilação sul, quando você tem o Laninha, outro. Tá? Então, um fenômeno acoplado, um fenômeno encaixado mesmo. Né? Então, o que ficou mais claro foi o seguinte. Então, nos principais eventos de El Niño, quando houve o aquecimento das águas do Pacífico, eu observei aumento de chuva, em geral, na região mais sul. Tá? E, às vezes, o que é região sul? Geograficamente, para nós, é Paraná, Santa Catarina e coisa. Mas o grande efeito mesmo, efeito claro, objetivo, muitas vezes é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mas a gente generalizou, porque a gente enxerga esse sinal climático também nos outros dois estados. E quando é o Laninha, seria a função do contrário. Né? Então, dificultaria ou deixaria a chuva mais desorganizada no sul. Tá? Esse foi o primeiro jeitão que as pessoas viram lá, sei lá, 40, 50 anos atrás, quando estudaram o fenômeno. Só que nunca é simples assim, né? Tem mais coisa no meio. Então, existem outros fenômenos, outras oscilações atmosféricas, que a gente chama, né, tecnicamente, que estão brigando, né, ou fazendo como se fosse um cabo de guerra com esse fenômeno principal. Então, quando você tem um El Niño fraco, por exemplo, não necessariamente vai chover mais no sul do Brasil. Ou um Laninha de fraca intensidade, não necessariamente isso vai acontecer. Porque outros parâmetros vão começar a ter relevância e têm que ser considerados para se fazer isso. Agora, quando você tem os eventos mais intensos, tanto de El Niño como Laninha, aí ele é o sinal principal. Aí ele que manda. Né? Existe um desenho, eu tenho uma transparência que às vezes eu apresento para tentar mostrar essa diferença. Transparência é antigo, hein? Aí indicou a idade, meu Eu homem. sou velhinho. Eu sou do tempo. Deve ser cientista, eu usava não é possível. retroprojetor, né? Então, é transparência. Então, é um desenho onde você tem um menino e uma menina brincando, né, de cabo de guerra, que é essa relação de falar quem que tá ganhando, é o Ninho ou Laninha, né? Então, eles brincando de cabo de guerra. Só que num determinado momento eles largam o cabo de guerra. Então, eles não estão puxando, que é a situação de neutralidade climática. Né? Então, não é nenhum nem outro. O que é o Aí neutro? aparecem outras crianças para brincar, né? Oscilação sul, oscilação sul, oscilação antártica, oscilação Madden-Julian. Aparecem uns nomes bem diferentes que a gente não está acostumado a ouvir Rapaz, no essa dia a dia. criançada tem uns nomes diferentes, né? Mas eu nunca ouvi falar eu dessa acho que criançada aí. Chega os pais das por- crianças pra brigar. Né? Porque são outros tipos que a gente chama tecnicamente modos de oscilação da atmosfera, que são de uma frequência mais rápida. Por exemplo, a oscilação Madden-Julian dá a volta na Terra entre 30 e 60 dias. 30 e Então é 60 rápido. dias ela é mais rápida. A oscilação antártica é de semanas também. Né? E então você pode ter, por exemplo, em determinados momentos, vamos dizer, um El Niño fraco lá, mas uma oscilação antártica que favoreça a precipitação. E uma Madden-Julian acoplada que também favorece. Aí chove pra caramba. Aí, então, Aí o cara vai falar, foi o El Niño. Fala, não, foi o El Niño, mas os outros dois. Agora, vice-versa, o El Niño fraco ali e os outros dois desfavoráveis param de chover. Aí fala, mas não estamos no El Niño? Fala, estamos, mas tem os outros lá que estão jogando contrário. Então, para entender com mais profundidade, não só a aplicação do El Niño como um fenômeno de grande escala, que seria o principal driver climático que a gente você tem, viu só? mas entender qual a intensidade dele, quando ele começa, como que ele atua, e em conjunto ou em oposição a outras oscilações, que vai falar, isso tudo junto vai determinar a chuva. Sem contar que pode passar uma frente fria no meio do caminho aí também. Aí muda tudo também. Fazer uma pergunta, Marco. Então, por isso que não é tão fácil medir se vai chover ou não vai. E você não deixou o bebê Se durante fosse- o episódio, tá vendo? Eu devia estar bebendo, porque aí eu ia entender bem Aí melhor você isso tinha aí. entendido Eu, tudo, eu né? ia abstrair bem melhor. Mas assim, olha, antes que o Marco responda, assim, claro, já faz um bom tempo que eu fiz faculdade, né? E tem muita coisa que, obviamente, eu não lembro. Mas pelo menos eu lembro que foi mencionado. Mas aqui tem umas coisas que eu nem sabia que existia. Madre Júlia. Como é? Isso. Madden. Madem. Madem. É. Ah, tá. Aí, ó. Foram os pesquisadores que descobriram isso, né? Ah, tá.
Não, tem um monte de coisa. Fala assim, tem Você estudou isso, Vitão? Que tem jeito. oscilações que são de entre 10 e 30 anos. Né? Então, é um período muito maior que El Niño. Você passa vários El Niños e Laninhas e tem uma oscilação. O período do Laninha e Linho é 7 anos, é correto falar isso? É uma média, tá? Média da média. É uma média, você tem entre 3 e 7 anos, você tem ciclos. Né? Então você pode ter, por exemplo, como a gente teve esse ano, né, agora, a gente teve um Laninha muito fraco e aliás, um Laninha muito rápido, começou em outubro, está acabando agora, vai ter um período de neutralidade muito curto entre março e junho, e depois já vai engatar um El Niño, né? Agora, quanto tempo ele vai durar? Está lá no fim da previsão climática, então ele tá terminando o ano, ele estaria em ascensão. Ele vai durar lá 2027, tudo, a gente não tem esses dados com clareza. Mas esses estão sendo eventos muito curtos. Agora, a gente teve um Laninha muito, muito longo entre 2020, acho que foi 2020 e 2023. A 23. 3 anos onde você teve a predominância do Laninha. E a gente teve muito problema de água. Que né? muitos agricultores também sofreram com essa seca, também. né? Então, ele foi, aparentemente, ele dominou nessa época aí. Então, os outros estavam lá brincando e jogando junto. Só que ele foi dominante. Uma pergunta, Marco. Laninha dura mais no tempo que El Niño? Altamente variável, novamente, né? Então, fosse fácil... Eu acho que Até eu que não tomo cerveja, já tô querendo tomar para entender. Eu já tô querendo Se fosse uma. fácil, vocês não estavam perguntando. Não, é alta... Fala assim, a atmosfera é uma coisa que não é... Eu digo certinha em falar assim, não, isso aqui dura 2 anos e o outro dura 1 ano. Não tem linearidade. Não tem, é altamente não linear. Gente, é coisa assim, não é que é bagunçado, mas é que você não tem ciclos muito bem definidos, né? Porque a atmosfera, ela reage a diversas forçantes, ou diversos fatores que estão atuando. É muita ali. criança brincando. É muita criança brincando, é verdade. E criança sabe como é que é, né? Criança faz bagunça. É meio assim, né? Então, eu falo assim, isso que complica muito, tudo isso que eu tentei falar aqui, isso complica demais, não só você estender uma previsão, por exemplo, para um período muito maior que 6, 8, 10 meses, né? 1 ano, né? Que é o que todo mundo queria. Eu quero saber o que vai acontecer em 2028 para me planejar. Não tem como fazer isso tecnicamente. Hoje, cientificamente, não se consegue. E também porque a atmosfera é altamente variável, né, nesse ponto. Então, às vezes, a gente está com um cenário muito bem consolidado agora, 3 meses depois muda tudo. E aí isso pode influenciar, inclusive, ciclos de longo prazo. Então, a gente tem que trabalhar sempre, né, com a informação mais confiável. Por exemplo, previsão de tempo não climática. Previsão de tempo, a melhor que a gente fala, confia, tudo, é até 7 dias. Os modelos mostram até 15 dias. Mas todo mundo sabe, quem já viu, se olhar 15 dias hoje, 14 dias amanhã, 10 dias daqui 5 dias, o negócio sobe e desce. É assim mesmo. Não é que o modelo é ruim ou que a meteorologia erra. É porque é assim mesmo. E agora, vezes... e isso vai afunilando, quando você começa a chegar a 7, 6, 5 dias, essas variações diminuem muito. Então você começa a ter um período ótimo da previsão. E no climático é 3 a 6 meses, o que é possível, né? Você ter uma maior confiabilidade e sempre acompanhando as atualizações semanais, mensais, para falar, não, tô indo no caminho certo. Viu? Então uma boa dica para o produtor é: olha esses modelos climáticos ali que você falou, 3, 6 meses ali, né? Mas vai acompanhando o semanal. Sempre. Não, tá encaixando. Então provavelmente vai se manter aqui. Sim. Né? Vou fazer até um pedido, ó. Não bata no meteorologista, rapaz, porque fazer previsão no dia a dia, olha... A não próxima é vez que eu falar meteorologista não acerta nada, vai vir todos esses nomes na minha cabeça. Eu falar, puta, cara, coitado só dos a parte cara. lá do Madem Júlia já foi-se embora. Eu falei brincando com minha filha, agora tá na faculdade, faz psicologia, e em um determinado momento falou, pai, e se eu fosse fazer meteorologia? Não. Pelo amor de Deus, né? Só basta um na família, tá louco de bom. Falei assim, Entenda a mente humana, que é mais fácil que entender bem melhor. meteorologia. Bem melhor. Melhor definição, Vitão. Não, é só, quem não tá vendo no vídeo, não viu a cara do nosso amigo Não apareceu na o câmera? Bernardo. Faz Mas o corte, faz é o corte. um agrônomo tentando entender a cabeça do meteorologista, Isso, né? isso. Olha a carinha dele aí, ó, como que tá, né? Isso que a gente prometeu falar bem de Bem de leve, bem de leve. bem de leve. Não teve jeito. Eu falei, Mas- tem uma hora que tem que abrir a caixa de ferramentas. Isso. Pra fechar, então, pessoal,
Vamos tentar dar um norte. Eu sei, quem escutou até agora viu que não é simples e não vai bater, xingar, mas um norte pro nosso produtor. O que a gente tem que esperar aí nos próximos, pelo menos 3 meses aí? Qual que é E obviamente depois eles vão acompanhar ali certinho. Sim. Lembrando que nós estamos saindo de fevereiro ou de 26. Vamos datar aqui o episódio, mas só a previsão está datada, né? Eu vou deixar o Marco falar sozinho, que daí ele vai sozinho aqui. Agora é ele, né? Tá bom. Bom, o que a gente tem hoje, né, que a gente mostrou até na palestra aqui, a gente tem o fim, basicamente, do atual Laninha, que foi de fraca intensidade, mas que bagunçou a chuva para nós aqui também. Isso é claro, né? A gente observou. Não faltou, mas ela foi muito, muito mal distribuída, com eventos muito intensos, né? Bem Então, irregulares, né, Marco? bem irregulares, que é a característica, uma das características do Laninha. Às vezes, ou é a diminuição da média, ou, normalmente, que é o principal, bagunçar bastante a chuva, né? Então a gente está no fim desse processo. Então ele ainda existe, os centros de previsão climática ainda indicam que ele está funcionando, mas com previsão aí de virar a chave para neutralidade climática agora no próximo mês. Né? Então a gente deve entrar provavelmente final de março em neutralidade climática, e daí é muito rápido novamente. Ele vai crescer, a neutralidade vai ficar dominando, mas já preparando o início, um provável início de El Niño, a gente ainda com uma intensidade ainda que não é muito clara, porque já está no fim da previsão, mas aí num primeiro momento de fraca intensidade, a partir de junho, julho. Né? Então a gente vai ter o fim da estação chuvosa ainda na transição do Laninha para a neutralidade, o outono, basicamente, com um domínio da neutralidade, e aí, com o início do inverno, com o início de El Niño. Tá? Então, num primeiro momento, a gente está imaginando aqui, em termos de precipitação, vamos pensar em geral, assim, de maneira mais geral no Paraná. Então, a gente teve vários meses com anomalia negativa de precipitação, ou seja, choveu menos do que se esperava, em média, em vários locais, né? Teve locais pontuais que choveu acima, mas muito poucos, né? Então, a gente espera que agora, no final da estação chuvosa, ainda continue essa situação de entre abaixo da média até muito próximo à média, né, em geral, né? E entrando agora daí numa estação que as chuvas o volume já vão diminuir, então aí numa neutralidade. Então ainda muito bagunçado, mas muito próximo à média. E começando o inverno, né, com o início de El Niño. Então esse começo, o El Niño, Laninha, não é um botão que você desliga e liga e começa a funcionar tudo. Você tem um período de ajuste, vamos dizer. Então ainda a gente começa o início do inverno, vamos dizer, numa toada de neutralidade climática, mesmo com o índice funcionando já na outra posição. Agora a gente tem que esperar um pouquinho mais, os dados entrarem mais para frente, né? Principalmente no final do inverno, início da primavera e especial verão, para a gente ver como que o El Niño vai se comportar na sequência, né? Então até o fim do ano, que aí vai ser importante, porque aí é o início da estação chuvosa. Então, como que ele vai se configurar e se ele vai impactar muito ou não nas previsões climáticas. E, em linhas gerais, as temperaturas, em clima a gente fala chuva e temperatura, basicamente. Né? Então, na temperatura, a gente tem um sinal mais fraco de temperaturas entre ligeiramente acima e muito próximo à média. Como vai chover menos, então há uma probabilidade maior de a gente ter, pelo menos no final do verão, aí, início do outono, assim, temperaturas ligeiramente acima da média. Aí quando começa a chegar abril, no especial, né, maio, a gente começa a ter a maior chance de incursões de massa de ar frio para o estado do Paraná. O início, né, da entrada. E isso modula a temperatura para nós também. Então aí, a partir de abril, maio, a gente espera que tenha o início das entradas de massa de ar, então a gente começa a chegar numa tendência de entre muito próximo à média, ligeira acima. Então, quer dizer, principalmente dentro da média, a ligeiramente acima. Então, esse é o cenário geral aí para o final do verão, outono, né? E o iniciozinho do verão, do inverno. Do inverno. Boa. Pessoal, acho que deu um episódio bastante denso, né? Aqui. E eu queria que vocês... quem quer acompanhar um pouco de perto o trabalho do CIMEPAR, onde que acha? No Instagram? Tem página? Como que faz para acompanhar o trabalho de vocês? Outro, né? Tá bom. Não, eu vou falar do geral, né?
Basicamente, a gente está presente em nossa página pública, que é www.cimepar.br, né? E também em redes sociais, né? Então, a gente, principalmente no último ano, a gente teve um trabalho muito forte da atuação de uma assessoria de comunicação. Olha que Então, legal. que antes eu falei, a assessoria de comunicação até uns 2 anos atrás era um meteorologista. Literalmente tinha que fazer alerta, tinha que fazer previsão, atender a imprensa e fazer rede social. Então, agora a gente tem um apoio muito forte, né? Foi uma das metas, né, dessa virada lá administrativa que tem. Então, se profissionalizou a área de Legal. comunicação. Então, as redes sociais, a gente tá atuando bastante. Então, seja no Instagram, seja no X, até Facebook, né? Que eu falei assim, que tem, muita gente usa, né? TikTok. TikTok e YouTube. Então, a gente tem bastante conteúdo, tudo que a gente produz ali, com foco principalmente na previsão mais geral, eu digo, né? Então, nessa visão mais geral, a gente está trabalhando, né, página própria e redes sociais para disseminação. E, quando necessário, entrevistas, né, podcasts Bacana. e tudo, a gente trabalha. Agora você fala do agro. E a gente também tem, né, agora o nosso nosso site também, adicional, que é o Cimeagro. Então, você consegue acessar www.cimeagro.com.br. Você consegue saber mais informações, né, até entrar em contato conosco para saber o que mais o Cimepar está fazendo, né? E até é interessante destacar, né, Marco? Eu estava até esquecendo, falando aqui não é uma região com falta de chuva, né? Chove muito bem, graças a Deus. Mas a gente tem regiões que não chovem tão bem. Então a gente tem um outro projeto que está iniciando, né? Que é bem interessante destacar, que é um projeto de irrigação. Então a gente está iniciando um projeto, chama-se Irriga Sim, né? É um projeto que vai trazer tecnologia. Vamos trazer aí, da mesma forma como o Marco comentou, estações meteorológicas, a gente vai trazer estações que medem turbulência. Então ela mede a evapotranspiração real da planta. E aí é diferente das estações meteorológicas, que normalmente são feitas estimativas, né? Por modelos. E essa mede de fato a evapotranspiração. Legal. E a gente vai trazer isso para o estado do Paraná para justamente fortalecer o agro. bom. Então, siga a gente nas redes sociais, né? Digita lá, Toca o sininho. toca o sininho, Dá joinha. arrasta para cima. Bom, E Call to action. já que vocês estão treinados, então já peçam pro nosso público também. Quem ouviu esse episódio até agora, a gente vai no Spotify e no YouTube, o que tem que fazer lá, né? Dá o like, né? Dá Como que o é? like, toca o sininho. e arrasta para cima. Muito Arrasta bom. pra cima. Você 5 associa o estrelinhas no canal. Spotify, né? Isso aí, se é. inscreve no canal. E eu acho que o principal é fiquem ligados, né? Fiquem antenados. Cimepar tá mais junto agora do agricultor, mais junto do agro. Pro pessoal da Agrária, a gente tá estreitando a parceria também, Sim. então vai ter Isso. muito trabalho em conjunto também pra Aliás, nossa região deixa eu, aqui, antes né? de terminar, fazer uma coisa. Como eu falei, é a primeira vez que eu venho na Agrária. Eu já conheci o trabalho que a gente fazia, vamos dizer, de tempos, mas daquela parceria da estação meteorológica Sim. mesmo, né? Mas é a primeira vez que eu venho. Já conhecia a Agrária, né? De buscar informações na internet e tudo, mas me impressionou bastante o trabalho que vocês fazem Ficamos aqui, né? No felizes. geral. É impressionante, né? Então, fala assim, é muito bom ver, né? Isso. E saber, né, que você tem o cooperativismo atuando nessa área, melhorando, né, as condições de trabalho, né, e tecnologia, informação para o agricultor. Então, como eu falei, estou começando meio na área do agro, já meio velhinho, mas já começando. Mas é entender isso, né, assim, o potencial que a cooperativa tem, né, o esforço que ela faz, né. Então, e isso acho que é o cerne do trabalho cooperativo, né. Sim. Você trazer, né, vamos dizer, tudo que é possível e distribuir para que todo mundo ganhe, né? Então, parabéns para vocês. Obrigado. Né? Fiquei muito Obrigado. feliz de vir aqui e tá bem legal, tá? Parabéns. Também gostaria de agradecer, né, o convite, de estar aqui junto com vocês, né? De fato, a gente tem uma parceria aí que já iniciamos, né, as tratativas. Então, em breve a gente vai estar atuando cada vez mais, né, junto com vocês, junto com os cooperados, né? Que é uma parceria que tem tudo para dar certo. Conte com a gente, né? E, de novo, né? Da parte do agro, a gente vê que a cooperativa de vocês tem um excelente trabalho. Então, rotação de cultura, sistemas de cobertura, isso é algo que é referência, né? É uma referência para o Estado. Eu acho que é uma referência para os próximos que virão. Então, parabéns mais uma vez e obrigado. Em nome da cooperativa, a gente agradece as palavras, né? A gente está recente, eu e o Fabiano, a gente está recente na cooperativa, mas a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte, né? Um pouquinho do comecinho do trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente se sente também muito orgulhoso de fazer parte do belo trabalho que a cooperativa vem executando já há um bom tempo, né? Exatamente. Ô, Vitão, cara,
pensei num negócio aqui. Ih, vai lá. Qual que é o clichê que nós sempre encerramos os episódios aqui? Cara, sempre dá mais um episódio, né? A gente entra na conversa, a gente quer perguntar tanta coisa, só que a gente fala, meu Deus, se eu perguntar mais coisa, vai virar um episódio de Não para, mas... 15 horas, né? Bom, se nós sempre fazemos isso, pode ser que nosso público não esteja acreditando. Ah, é só clichê e tal. É, tão de conversinha. Tem 2 caras aqui fenomenal. Por que nós não fazemos outro episódio com esses caras aí? E aí, vocês topam? Tamo aí. Opa, tamo aí, tamo junto. Bora. Bora então, né, Bora. Vitão? Bora, então. Esse a gente termina por aqui, pessoal. Vocês viram o tanto de complicação que é que eu tô até perdido até agora, que eu tô até sem saber como Eu parei no Madden Júlia lá. Então tá bom. Mas vocês viram, então, gente, compartilhar, dá o like no YouTube, arrasta pra cima, se inscreve, sininho, né? A gente já brincou aqui. Vai de arrasta, não pode. Não vai de arrasta, não, pelo amor de Deus. 5 estrelinhas no Spotify. E aguardem que vem mais um episódio aí pra vocês. O pessoal já topou, já viu que eles são malucos também. Então eles estão junto com a gente aqui. Vamos fazer mais um episódio. E esse episódio, eu acho que vai dar o que falar. Eu tenho umas boas perguntas pra ele também. Vamos lá. Pessoal, obrigado pela companhia. Mais uma vez agradecer a FMC pelo apoio aí nesses episódios do Dia de Campo de Verão. Até a próxima. Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura.